entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Aqui também não quer dizer que no solo estava cheio de planta espinhosa, de erva daninha, porque o agricultor não é burro. Se ele quer plantar uma semente, obviamente, ele limpou o terreno onde ele ia plantar. Mas as ervas daninhas, o mato, que não serve para nada, só serve para atrapalhar. Pense num bicho resistente. Pense numa raiz que vai longe para sobreviver. Porque isso é fruto da queda, né? Deus não criou as plantas assim. O pecado do homem fez com que surgisse cardos e abrolhos, né? Não é isso que a Bíblia fala? O pecado do homem afetou a criação como um todo. Deus não criou as coisas para serem infrutíferas, imprestáveis, inúteis, para ferir a gente, para não trazer resultado nenhum. Mas nosso pecado fez isso. E nesse terreno, nessa terra onde o agricultor estava plantando, certamente, antes de plantar, estava cheio dessas plantas. Aí ele veio, passou o arado, tirou tudo, deixou a superfície da terra toda limpinha. Mas lá no fundo, onde a superfície não deixa a gente ver, ainda tinha raízes de ervas daninhas que não conseguiram ser tiradas. E estavam só esperando o tempo para elas crescerem de novo. Às vezes eu fico brincando com meu filho no parquinho lá do condomínio e tem uma parte gramada. E quando ele era pequeno, Gael, ele gostava de ficar arrancando comigo, né? Os lugares onde era para ser só areia e crescia um matinho, a gente ficava arrancando para voltar a ser só areia. Eu ficava impressionado, meus irmãos, com um chumacinho assim, não cabia nem na minha mão direito. A raiz é desse tamanho aqui. Um pedacinho de grama que não vai dar fruto, que não vai fazer sombra para ninguém, que não vai fazer diferença no mundo se for arrancado, não vai servir para nada. Mas a força de vontade dessa bichinha sobreviver, pelo tamanho da raiz, era impressionante. Ervas daninhas são difíceis de serem tiradas. E esse agricultor, quando jogou as sementes, ele fez essa limpeza, mas essas raízes não foram removidas por completo. Que o mal só some se for arrancado por onde? Pela raiz. Nessa parte do solo onde a semente caiu, que aparentemente estava limpa, tinha escondido ali raízes fibrosas dessas pragas. E aí, quando a semente que foi jogada germinou, porque a semente, quando é jogada, a gente rega, a gente aduba, a gente cuida. Então, o cuidado que a semente está recebendo, quem é que está recebendo também? As ervas daninhas. Só que tem uma questão, elas crescem mais rápido do que a semente. Não só elas são mais resistentes, como elas são mais aceleradas. O cuidado que a semente faz leva às vezes semanas, meses para brotar, a erva daninha vai precisar de muito menos. Quando a semente germinar, a erva já cresceu, já fez sombra, já cobriu, já envolveu aquele pequeno broto que aquela semente gerou. E aí aquele pequeno broto que vai precisar de luz, vai precisar de água, não vai encontrar. Porque as ervas daninhas estão fazendo sombra, não deixa a luz do sol bater nela. A água que deveria cair onde aquele broto está, bate na folha das ervas daninhas, né? Isso se chama efeito splash. É quando a água bate numa folha e, em vez de cair embaixo da folha, ela se espalha para todos os lados. E não cai não molha onde tinha que molhar. O adubo que tinha que cair ali, antes do brotinho desse tamanho pegar alguma coisa, imagine um brotinho desse tamanho com a raiz desse. Quando o adubo cair, a planta que está desse tamanho com a raiz desse, vai, ó, pegar tudo antes que tenha qualquer esperança para o brotinho ali pegar. Só vai lhe restar o quê? A morte. E na vida real, que tipo de pessoa que esses versículos revelam para nós? Veja aí no versículo 22. As sementes que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Esse ouvinte é aquele cujo coração é um terreno disputado. A palavra da salvação chega até lá, apresentando Jesus como um rei, só que junto com essa mensagem chega também uma enxurrada de outros interesses que não aceitam concorrência e que só descansam quando ocuparem em nosso coração o lugar que devia pertencer somente a Cristo. Esse é o ouvinte que até chegou a ouvir a palavra, mas o mundo falou mais alto do que o evangelho, fazendo essa pessoa se tornar o famoso crente mundano, que quer ser amigo de Deus, mas sem abandonar sua amizade com o mundo.
Essa pessoa, já falamos do coração duro, do coração superficial, esse é o coração ocupado. Esse é o coração que, quando a palavra de Deus chegou, buscando primazia, encontrou muitas outras forças concorrendo pelo trono, só tem um naquele coração, e que pertence a Cristo, mas tem muito mais gente querendo sentar. Como é que isso se dá de forma prática? São as pessoas que, mesmo na igreja, mesmo se dizendo cristãs, dão mais importância a bens materiais do que a graça de Deus. Gente que coloca o trabalho antes do Senhor, antes da própria família, que as decisões são guiadas somente por onde ela vai ganhar mais, onde vai lhe trazer mais benefício. Gente que é tão fascinada pela riqueza, que se esforça tanto para ascender socialmente, aumentando suas posses, que é sempre tão cheia de planos, de empreendimentos de sucesso, que o desejo por Deus é sufocado e a pessoa permanece morta e sem frutos. E é triste pensar, meus irmãos, sobre esses tipos de ouvintes, onde a palavra de Deus não surte o efeito que deveria surtir. Porque talvez essas 3 primeiras descrições que Jesus dá, além de contemplarem todos os descrentes que estão fora da igreja, contemple também uma boa parte dos que estão dentro dela.